Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para compartilhar um devocional com vocês, um devocional que eu creio que é muito importante para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias de Satanás, as estratégias que o diabo ele utiliza para atingir as nossas vidas, algumas das estratégias, né? Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em entender que o diabo existe, que o diabo é real. Algumas pessoas insistem em pensar que o diabo é ficção, que o diabo é aquele que aparece nos desenhos chifrudo, com um garfinho na mão, né, vestido de vermelho. E assim criam uma ideia de que o diabo é um personagem. Se você pensa assim, queridos e queridas, se você tem essa dificuldade em entender que o diabo ele é real, ele é um ser que está atuante aqui no mundo, eu te convido a estudar a palavra de Deus para que você entenda que o diabo ele não é um personagem. Ele usa sim de diversos personagens, de diversas alegorias, muitas vezes, para entrar em ação, né? Mas ele não é um personagem, ele é real, né? Ele simplesmente ele se personifica muitas vezes. Por exemplo, né? O que eu quero dizer com isso? Alegorias, personificação. Por exemplo, eu não sei realmente qual é a aparência do diabo. Eu não sei se ele é chifrudo, se ele não é, se ele tem rabo, se ele usa garfo. Eu não sei. Eu nunca vi o diabo, né? Mas eu sei que eu já vi ele aparecer na minha vida, ele entrar em ação na minha vida, através de diversas alegorias, de diversos personagens. Como assim? Por exemplo, você é casado e o diabo ele quer acabar com o seu casamento. Como é que ele vai entrar em ação? Ele não vai aparecer na sua porta com o garfinho na mão e falar: eu vim aqui destruir o seu casamento. Não vai, mas ele vai muitas vezes enviar uma bela mulher, muito sedutora, muito bonita, né? Para acabar com o seu casamento, um belo homem, né? É aquela história, o diabo se apresenta, né? O pessoal fala de entrar na sua vida muitas vezes de mini saia e batom, né? E vestido de Prada. Ainda para ficar mais charmoso, né? Mais elegante. Então, é assim que o diabo se apresenta muitas vezes, através de alegorias, de personagens, mas ele é real, tá? E nós precisamos entender isso e precisamos estudar as artimanhas, quais são as armas que o nosso inimigo, que o adversário da nossa alma usa para nos atingir. Se vocês forem ver aí os lutadores de MMA, de jiu-jitsu, de lutas marciais em geral, eles estudam antes da luta o seu adversário. Como é que o seu adversário costuma lutar? Eles assistem diversas lutas do seu adversário. Para quê? Para que eles possam usar as estratégias corretas. Então é assim também que nós temos que fazer com o diabo, porque a Bíblia diz que ele é o adversário da nossa alma. Então nós temos que conhecer quais as armas do nosso adversário, para que a gente possa fazer um bom combate. Amém? Então vamos fazer isso agora. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e ler comigo aqui Gênesis capítulo 3, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Até aqui, queridos, eu li Gênesis 3, do versículo 1 até a parte A do versículo 6. Até aqui, nós vamos então começar o nosso estudo, o nosso devocional. Bom, todo mundo conhece essa história, né? Que Deus criou o homem e a mulher, eles estavam lá no Jardim do Éden, e Deus então determinou que aquela árvore específica eles não iriam comer, nem tocar no fruto delas, para que eles não viessem morrer. As outras árvores eles poderiam ficar à vontade, mas aquela especificamente não. E então entra a serpente em ação. A serpente é o diabo, tá, queridos? Se nós formos ver aí na palavra de Deus, o diabo, ele recebe vários nomes aí na palavra de Deus. Ele recebe o nome de adversário das nossas almas, de acusador, de serpente, entre outros. Então, a serpente, ela vem representar o diabo. Como eu disse, o diabo ele usa de várias alegorias, de vários personagens para entrar em cena. Então, ele entrou em cena aí, através da serpente. E ela veio com toda essa conversinha para Eva, né? Dizendo que não, que vai morrer nada, né? Que Deus não quer que vocês comam dessa árvore, para que vocês não sejam como ele, para que vocês não venham abrir os vossos olhos, né? Não venham conhecer o bem e o mal, mas vocês não vão morrer nada. E assim a Eva acabou entrando na conversa da serpente, olhou para o fruto, desejou o fruto e se lambuzou no pecado. O pecado entrou no mundo e houve a queda então do homem. Amém? Todo mundo conhece essa história. O que chama atenção, queridos, nessa história, né? Primeira coisa, por que o diabo ele foi tentar a Eva e não Adão? Por quê? Será que foi por acaso? Será que ele estava passando e aí ele falou, ah, tá a Eva aí dando sopa, vai ela mesma. Já que não tem Adão, vai Eva. Será que foi assim? Não, queridos. O diabo ele não trabalha por acaso, ele não faz nada assim por acaso. Ele estuda muito bem a pessoa que ele quer atingir. Ele não vai para tentar te atingir sem saber quem você é, sem saber como agir com você, né? E aquela história, ele sonda o terreno, sabe? Ele sonda bem o terreno onde ele vai entrar em ação. Então, ele já sabia quem é que ele ia tentar. Ele já foi lá para tentar Eva e não Adão, para pegar a Eva e não Adão. E por que será que ele quis pegar Eva e não Adão? Né? Se a gente for ver a palavra de Deus, ela diz também que a mulher, ela é o vaso mais frágil. Então, queridos, eu entendo que Satanás, ele foi tentar Eva porque ela era a mais frágil, porque ali estava a fraqueza. E isso eu tiro um ensinamento para as nossas vidas, né? Eu discerno para as nossas vidas que o diabo, uma das estratégias de Satanás, é utilizar das nossas fraquezas. O diabo ele não vai te tentar naquilo que você já está liberto, naquilo que você já está transformado, mas ele vai te tentar nas suas fraquezas. E todos nós, queridos, temos pontos fracos. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E nós precisamos conhecer quais são as nossas fraquezas para estarmos vigilantes, porque são nessas fraquezas que ele vai nos tentar, que ele vai tentar nos derrubar, né? Por exemplo, eu tenho problema com ira. Outras coisas, eu já tive práticas de pecado que eu não tenho mais.
Já tive problemas com o meu caráter, que eu já fui liberta em nome de Jesus, já fui transformada em nome de Jesus. Então essas coisas não preocupam mais o diabo. Ele olha e ele diz, isso daí eu não pego ela. Mas na questão da ira, ele olha e diz, é aí a fraqueza dela. A fraqueza dela tá aí. Se eu conseguir tirar ela do sério e ela começar a falar a primeira palavra, eu derrubo. Porque a palavra de Deus, queridos, ela diz, ireis, mas não pequeis. E quem tem problema com ira, vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Sabe muito bem que entre irar e pecar há uma linha muito tênue. Basta a pessoa que tem problema com ira, que tem sangue nos olhos, que nem eu, falar a primeira palavra, acabou. Entendeu? E então qual é o segredo? Pra mim, fechar a boca, respirar. E quando eu não consigo fazer isso, o diabo me pega. Acabou. Quando eu não consigo fazer isso, eu peco, eu ofendo a pessoa, eu falo besteira, coisas que eu não deveria dizer. É assim que o diabo te pega. Se o seu problema ele é com os olhos, então, querido, o diabo ele vai trabalhar nisso. Ele vai fazer aparecer na sua frente coisas aparentemente maravilhosas, mas que vão te levar a pecar. Né? Ah, você não pode ver um rabo de saia que você olha, vira o pescoço, acompanha, deseja. Você vai ter o tempo todo, né? Mulheres maravilhosas, só as gostosas passando na sua frente. Por quê? Porque o diabo sabe que é ali que ele te pega e te faz pecar. Por isso é que você vai ver que muitas vezes as pessoas elas caem nos mesmos erros. Você fala às vezes, meu Deus, eu não acredito. A pessoa já foi ministrada, o pastor já falou com ela, o líder já falou, ela já leu a palavra de Deus, Deus já falou com ela já jejuou, ela já orou por isso e ela continua caindo nisso. Acontece? Acontece. Eu vejo muito isso acontecer. Por quê? Porque é a sua fraqueza, que você não está atento, você não está sabendo lidar com essa fraqueza, e é ali que o diabo tem te pegado. Você toda hora cai no mesmo erro, né? A menina tá namorando com o menino, aí tem relação sexual, vai lá, confessa, fala com o pastor, pastor, a gente teve relação sexual, caímos no pecado. Pastor ministra, vocês leem a palavra, Deus fala com você no culto. Passam uns meses, você tá lá de novo na sala do pastor, aconteceu de novo, escorregamos no tomate, tivemos relação sexual. É a sua fraqueza. É aí que o diabo vai te tentar. Entende? Então, essa é a primeira estratégia que esse texto me mostra. A segunda estratégia de Satanás que esse texto me mostra é a questão da solidão, do estarmos sozinhos, né? Se você se atentar, você vai ver que Eva, ela estava sozinha. Ela não estava com Adão, ela estava sozinha quando a serpente se aproximou dela e começou com essa conversa furada. Por que ela estava sozinha? Não foi por acaso também, queridos. Porque andar sozinho, quando se você é uma pessoa que gosta muito de estar sozinho, saiba que você é uma presa fácil para o diabo. Por quê? Como assim? Você já reparou que as maiores besteiras que você pensa que você faz, você está sozinho? Quando não tem ninguém para ver, você faz um monte de besteira, né? Na igreja, muitas vezes você se policia, né? Fala educadamente com todo mundo, mas sozinho, ali onde ninguém tá vendo, muitas vezes você fala palavrão, muitas vezes você grita, você xinga, você pensa cada coisa. Às vezes você não tá sozinho, vem uns pensamentos que você fala, tá amarrado em nome de Jesus.
Sozinho o diabo nos pega, querido. Sozinhos nós somos presas fáceis para o diabo. Por isso é muito importante nós vivermos em comunhão com a igreja, com os nossos irmãos. É importante você estar em comunhão com os seus irmãos da igreja, com a sua igreja. É importante você estar envolvido nas coisas de Deus, em comunhão, para que o diabo não venha te pegar sozinho, como ele fez com Eva. Às vezes, queridos, a gente fica assim, não quero mais saber não, sabe? Eu quero ir para a igreja, da igreja para casa, de casa para a igreja. Não quero mais saber de envolvimento com o irmão. Não quero mais saber de conversinha com irmã. Eu não quero mais saber de me envolver em ministério de igreja, né? Não sei se você já pensou assim, mas muitas pessoas têm esses pensamentos. Muitas vezes eu mesma tive esse pensamento muito recentemente, posso dizer assim, esse pensamento, né? Tive um problema numa igreja que eu estava, e quando eu saí dessa igreja muito ferida, eu falei, eu não quero, eu fui para outra igreja e eu falei, eu não quero mais saber de me envolver com nada, eu quero saber de ir pro culto, ouvir a palavra de Deus e voltar para minha casa. E Deus falou para mim assim, não, você vai ser presa fácil do diabo, e me levou para esta palavra. Porque assim, né? Conversa com o irmão, rodinha de irmã, só dá fofoca, igreja só dá fofoca, a gente começa a se envolver e só escuta o que não presta, aí a gente começa a se indispor com o irmão, a gente começa a ver erro do pastor, a gente começa a ver não sei o que, então não quero mais saber. Às vezes a gente pensa assim. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Isso, se você tem pensado assim como Deus ministrou o meu coração, eu digo para você agora, eu ministro a sua vida agora. Se você tem pensado assim, este pensamento é do inferno. O diabo, ele quer te deixar sozinho, para que você seja uma presa fácil para ele. Porque fofoca existe em todo lugar, conversa do que não presta existe em todo lugar, não é só na igreja. Coisas que nos desagradam nós vamos ver em todos os lugares. Só que você tem uma escolha sempre, né? Tudo depende do seu posicionamento. Você sabe por que você está na igreja? O seu foco é Jesus, porque tem que ser. Então é para ele que você tem que olhar. Quando você vê um irmão fazendo algo que te desagrada, eu aprendi isso, queridos. Eu aprendi isso na dor, tá? Na dor. Porque eu vi muitas coisas que me desagradavam na igreja que eu estava. Muitas coisas. E eu aprendi isso. Eu fui para uma nova igreja e o Senhor falou, aqui você vai ser assim. Você vai olhar para mim. Você não vai olhar. Quando você vê o pastor errando, você vai orar pela vida dele. Quando você vê o teu irmão falando besteira, você vai orar por ele. E se você não quer participar de fofoca, você não precisa participar de fofoca. Né? Porque só sai fofoca. Não participa. Começou a fofoca? Sai fora da rodinha. Você não é obrigado a dar opinião. Você não é obrigado a falar e você não é obrigado a ouvir. Mas mesmo que eu saia, eu sempre ouço. Não importa. A palavra de Deus diz que aquilo que entra não é o que nos contamina, mas é aquilo que sai da nossa boca. E você só deixa as palavras saírem da sua boca se você quiser. Então, se você gosta de fofocar, aí, queridos, pede para Deus, para que Ele te liberte disso. O problema não é a igreja, não é irmão, é você. Muitas vezes a gente fica olhando, porque ele fofoca demais, tá me fazendo mal. Tá te fazendo mal por quê? Porque você também gosta de fofoca e acaba falando que não deve. Essa é a bem da realidade, a bem da verdade, né, queridos? Só que a gente gosta muito mais de ficar olhando pro erro dos outros, né? Ficar que nem macaco, sentadinho no nosso rabinho, em cima do nosso rabinho e olhando o rabinho dos outros. Nada é desculpa para que você fique sozinho. É importante nós andarmos
em comunhão com os nossos irmãos. É importante nós termos pessoas intercedendo pela nossa vida espiritual. É importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Sozinhos nós somos presas fáceis para o diabo, né? Às vezes a gente tem fases que a gente fica enfraquecido, a gente não quer orar. Se você está sozinho, acabou, o diabo faz a festa. Mas se nesse momento que você estiver fraco, você estiver em comunhão com os seus irmãos, algum deles vai dizer para você: vamos orar juntos. Você não está conseguindo orar? Eu vou orar com você. Você vai estar, mesmo que você não ore nesses momentos de fraqueza, você vai estar sendo coberto pela oração do seu pastor, pela oração de outras pessoas. É importante você ter alguém que você possa contar, sabe? Para estar junto orando. É importante você ter essa comunhão, você ter alguma irmã que você pode ligar para ela e falar: irmã, me ajuda aqui numa dificuldade, vamos orar comigo, vamos entrar no propósito comigo, vamos fazer aí uma campanha de oração. Agora, quando você não tem, é você presa fácil para o diabo, querido. Nos dias que você está com a sua fé balançando, porque a gente tem esses dias sim, queridos. Nós temos fases em que nós temos uma dificuldade de orar. Temos, não adianta dizer. Tem dia que você não tem vontade de orar, tem dia que você não ora mesmo. Mas você tem alguém que está orando por você. Você tem o teu pastor que está orando por você. Ah, você não está jejuando? Não tem conseguido jejuar? Mas você tem uma irmã que está jejuando por você. Amém? Você tem alguém que identifica, muitas vezes você não está orando mais como você orava antes. Vamos orar, irmã. É importante, tá? Então essa é mais uma estratégia que esse texto nos mostra. Nos deixar sozinhos. O diabo quer nos isolar, quer nos deixar sozinhos. E agora eu vou falar da última estratégia que eu vejo nesse texto, a última que eu vejo nesse texto, tá? Porque existem outras estratégias de Satanás. A última que esse texto me mostra é aqui quando a serpente diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, esse versículo ele mostra duas coisas, né? A distorção e a aparência de ganhar vantagens, a aparência de ser beneficiado, né? O diabo, ele é perito em distorcer a palavra de Deus. Ele é perito em distorcer a palavra de Deus. Entenda isso, tá? Por isso é muito importante nós comermos e bebermos desta palavra, desta água, deste alimento, queridos. Você tem que conhecer a palavra de Deus. O cristão que não conhece a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, ele cai em qualquer conversa fiada. Qualquer coisa deixa ele na dúvida. Agora, aquele que conhece, ele não aceita a distorção de palavra. Ele sabe identificar quando uma palavra está sendo distorcida. Tá? O diabo, ele conhece a palavra de Deus, queridos. Ele conhece a palavra de Deus. Esse é um grande problema, tá? Você que é cristão não conhece a palavra de Deus, eu vou te dizer, o diabo conhece a palavra de Deus. Por isso que quando ele tentou Jesus usando a própria palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque ele conhece. E ele, muitas vezes, vai vir tentar distorcer a palavra de Deus para nós. Ele muitas vezes vai vir tentar distorcer aquilo que está escrito. Porém, o diabo, ele sabe qual é o cristão que conhece a palavra de Deus e qual não conhece. Então, aquele que nem lê a palavra de Deus,
ele não precisa nem se preocupar em distorcer muito. Aquele que estuda bastante a palavra de Deus, ele vai já elaborar uma distorção mais sutil, para tentar fazer a pessoa nem perceber que está tendo distorção, entende? Mas ele vai tentar distorcer a palavra de Deus. Por isso é importante nós estarmos sempre lendo a palavra de Deus, termos intimidade com o Senhor. Não fique bebendo só do que sai do altar da boca do pastor, queridos. Leia a palavra de Deus, estude, vá direto na fonte, para que o diabo não venha com essa artimanha de distorcer a palavra e você caia nesse laço. Muitas vezes ele vai te apresentar também vantagens, né? Quando ele vem com o pecado no prato, ele não vai vir falar, ó, come para você pecar um pouquinho, porque é gostosinho e pronto. Não. Ele vai vir, que nem um chefe de cozinha mesmo, que dá todos os detalhes, assim, vai falando, e quando vai falando, vai te dando água na boca, sabe? Ele vai vir assim. Ele vai vir tentar te mostrar que vai ser muito bom você fazer isso. Ele não vai vir simplesmente com o pratinho na mão e falar, come, você quer? É gostoso. Não. Ele vai tentar te persuadir. Ele vai entrar nos detalhes. Ele vai tentar fazer você enxergar que, nossa, vai ser muito bom, é maravilhoso esse prato. É o manjar dos deuses, eu quero. Foi assim que ele fez com Eva. Você não vai morrer nada. Que vão morrer o quê? Deus fez isso porque vocês vão ser que nem Deus. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vai cair as escamas dos olhos de vocês. É por isso, bobinhos, que Deus não quer que vocês comam desse fruto. Não é nada de morrer, não. Que morrer nada. Come aí pra você ver se vai morrer. É assim que o diabo trabalha conosco também, queridos. É desta maneira. Olha, desde a criação do mundo, hein? Você vê como ele não é criativo. Desde a criação do mundo é da mesma maneira. Mas nós, muitas vezes, estamos desatentos. Estamos desatentos. Às vezes, presta atenção nesse pensamento, que ele também é do inferno. E você precisa identificar ele na sua vida, se ele existir, e expulsar, eliminar da sua vida em nome de Jesus. Né? Às vezes nós vemos coisas na igreja, somos ministrados em algumas coisas e dizemos assim, nada a ver o que esse pastor está falando, nada a ver o que o pastor falou para mim, isso não tem nada a ver, isso não é palavra de Deus não, o pastor está falando isso porque ele quer mandar na minha vida, ele está falando isso para me podar, isso é religiosidade. Cuidado, irmãos, cuidado com esse pensamento, tá? Porque eu sei que muitas heresias têm sido pregadas nas igrejas, eu sei. Mas muitas coisas é o diabo distorcendo e soprando no seu ouvido. Faz isso não, que ele tá falando que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Né? E que tem bebida alcoólica, Jesus bebeu. Jesus fez a água virar vinho. Mentira, essa coisa do homem. Cuidado, tá, irmãos? Cuidado. E só tem uma maneira de você saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem, aquilo que é do diabo e aquilo que é de Deus. É conhecendo a palavra de Deus. Amém, queridos? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Vamos ficar atentos aí, né, para as artimanhas do inimigo das nossas almas. E é isso aí, meus queridos. Beijão para vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, tá?